Peraí, você quer que eu ore para te livrar de uma situação que você criou, você decidiu entrar, e agora eu vou orar para resolver? Não estou entendendo. Nós somos reflexo das nossas decisões? A gente fica 10 anos criando problema e quer resolver com uma oração de um dia? Essa matemática não está fechando. Abraão então vai criar um problema maior do que Ló. Ele vai se mudar de país e ainda vai entrar nesse país mentindo. Vamos falar que não somos casados. Vamos falar que somos irmãos. Primeiro, é uma estratégia não muito inteligente, porque se alguém realmente cismasse de pegar Sarai, ele não ia poder reagir. E outra coisa, mostra que até grandes homens e mulheres de Deus ficam com medo debaixo de uma ameaça que nem existe ainda. Alguém já tinha ameaçado tomar Sarai? Alguém? Ele estava com medo de uma ameaça que ainda nem existia. Como a maioria das ameaças que tentam parar o teu ministério nem existem e você já está parando. Mas foi o diabo que falou, o diabo te ameaçou. Não, mas é que eu acho. Você começa a achar coisas, e quem acha muito cria problema. Para você se mover no ministério, no dom que Deus te deu, no chamado que Ele te convocou, você não pode se mover pelo que acha, você tem que se mover pelo que Deus fala. Você não pode se mover porque está difícil. Porque um ambiente que Deus mais se move é justamente na dificuldade. Se Deus quisesse que você saísse dessa dificuldade para ir para um lugar onde tem comida, como na época de Abraão, sai de Israel, vai para Egito. Na época não era Israel ainda, era a terra de Canaã. E é engraçado que a promessa da terra de Canaã é uma terra que emana leite e ele está com fome nessa terra. Porque nós somos tão orgulhosos que nós queremos determinar o tempo de Deus fazer as coisas. Falou, você falou, tem que ser hoje. Deus falou, não, eu falei, tem que ser quando eu quiser. Tem que ser quando eu, o soberano Deus, aquele que conhece o futuro, o Criador de todas as coisas, quando eu souber que é o tempo, sentir que é o tempo. Então não é porque Deus te deu uma promessa nessa conferência que segunda você vai estar exercendo o seu ministério, não. Você imagina Jesus, que aos 12 anos já sabia quem era, tanto que estava ensinando aos doutores da lei. Aos 12 anos estava ensinando os doutores da lei. E começa o seu ministério aos 30. Por 18 anos ele fica na carpintaria. A etapa mais difícil da vida é quando você já sabe quem é, você já sabe o que Deus te entregou, você já tem um ministério, mas tem que continuar no dia a dia. Essa é a mais difícil. E geralmente é na etapa dessa espera que você começa a fazer associações erradas, porque você quer apressar o tempo. Aí você se associa com pessoas que perseguem pessoas que iriam te levantar. Se você acreditar na promessa, é bom, mas não é suficiente. O que você tem que fazer, além de acreditar na promessa, é não criar nenhum problema depois dela. Porque nesse tempo entre a promessa e o cumprimento, a gente começa a fazer coisas e tomar decisões que atrapalham tudo. Por exemplo, associações erradas. Você começa a querer apressar o tempo na vida. Fala assim, se Deus me falou, tem que acontecer, né? Tem que acontecer logo. Então eu vou me conectar com aquela pessoa, eu vou fazer um acordo com ela ali, com ele ali, com aquilo. E quando você vê, você está andando com pessoas que são bloqueadores do que vai acontecer no teu futuro. Quando você vê, você está mudando de lugar sem Deus ter te falado. Está saindo da terra de Canaã só porque temporariamente está com fome, mas a promessa é que seria terra de leite e mel. E não ache que você está blindado ou blindada contra isso. Sabe por quê? Porque se aconteceu com Abraão, pode acontecer com qualquer um. Mas eu venho nessa manhã
declarar sobre a tua vida e dizer que você vai parar de criar problemas. Que Deus te entregou promessas, Deus te entregou ministério, Deus te entregou dons, e você vai pegar esse dom, vai pegar esse ministério, vai pegar essa chamada e não vai criar nenhum problema sobre isso. Eu declaro que você não terá confusão mental. Será que Deus falou comigo mesmo? Será que é agora mesmo? Não, Deus falou agora, mas será? Se for de Deus, que Júpiter se alinha com Marte. Você pede uns sinais impossíveis, porque você não quer acreditar na voz de Deus. Eu profetizo que a partir de hoje, quando Deus falar, você, ainda que tenha que deixar a tua terra, a tua parentela, você vai fazer, e sem criar problema. Sem criar problema. Se Deus falou faz, faz. Se Deus falou para, para. Se Deus falou é o tempo, chegou o tempo. Se Deus falar não é o tempo, amém. Se Deus falar não é o tempo, não é o tempo. Nós precisamos entender que o reino espiritual funciona assim. Logo depois da promessa, o ser humano dá um jeito de arranjar um problema. Sabendo disso, agora nós vamos criar mecanismos para que a gente mesmo não freie o que Deus tem para a gente, porque o inimigo não consegue tocar no que é do eterno. Presta atenção, teu ministério é teu ou é de Deus? Teu dom é teu ou é de Deus? Tua família é tua ou de Deus? Então como é que você vem me dizer que o diabo está tocando? Se o que é de Deus, o mal não toca. Será que é o inimigo que está tocando ou você que está criando problema? Criando situações que estão só na tua cabeça. Tem situações que estão só na tua cabeça e você cria como se fosse verdade. E você começa a reagir àquilo como uma verdade. E é literalmente uma confusão mental, fruto da tua imaginação. Nessa manhã, acabou o tempo de você criar problema. Deixa eu te falar uma coisa. Se vier um problema na sua vida, é porque Deus quer enviar esse treinamento para você. Mas você nunca mais vai criar seus próprios problemas. O seu poder de decisão a partir dessa conferência será assertivo. Você vai escolher, vai decidir de forma assertiva. Nós sabemos que nós somos seres humanos, não somos perfeitos e podemos errar. Abraão errou. Mas Abraão, é bom se lembrar que ele era tão bom em criar problema, que Deus falou que ele ia ter um filho, estava demorando, ele falou, traz uma serva aqui. Eu vou ajudar Deus. Ele era especialista e criou mais um problema, Ismael. Deus não tinha prometido Ismael, Deus prometeu Isaac. Abraão tinha um problema sério com isso. Ele não podia ver uma promessa que arranjava um problema. Tem gente que não pode receber uma palavra que já sai arranjando problema. Aí tem gente que sai daqui, vai para a igreja que congrega no domingo, fala assim: pastor, eu recebi uma palavra. Estava no ambiente profético. Deus me chamou para coisas maiores. Aqui é muito pequeno para mim. Vai criar problema. Tem gente que não pode receber uma palavra que já cria um problema. Tem gente que não pode ter uma promessa sobre a sua vida que já começa: vou me mudar, vou sair daqui de Israel, vou para o Egito, vamos dar uma mentidinha para tentar nos proteger. Afinal de contas Deus me chamou, então eu vou mentir para nos proteger. Não fala que é minha mulher não, fala que é minha irmã. A gente começa a criar a nossa própria armadilha. Mas esse tempo acabou para a gente. Nós não colocaremos armadilha para nós mesmos. Você será protegido, protegida de você mesmo a partir de hoje. Ser protegido de si mesmo é um desafio muito grande. Porque às vezes você está deitado na sua cama, pronto para dormir, a sua mente começa a te atacar. Você começa a pensar em um monte de coisa nada a ver. Começa a se oprimir. Começa a se acusar. Começa a pensar com ódio sobre outra pessoa. A tua mente te atacando. Como se o teu pior inimigo morasse dentro de você.
Mas esse tempo também acabou, porque a tua mente será submetida à autoridade de Cristo. Os teus pensamentos serão blindados e protegidos pela mente de Cristo. O que você vai começar a viver a partir de hoje é: se eu tenho algum problema, foi Deus que enviou, porque eu não vou criá-los.